Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, uma abençoada terça-feira para você e para sua família, que você seja conduzido pelo Espírito Santo neste dia, trazendo à sua memória as sagradas escrituras, a palavra de Deus, para que você seja um homem, uma mulher de sábias decisões. Não existe coisa melhor do que começar o nosso dia ouvindo o que a palavra, o Senhor, tem a nos dizer. Tem muita gente que espiritualiza isso, né? Eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus. Pois bem, meu irmão, leia a sua Bíblia em voz alta, será Deus falando com você. Você tem coragem de aplicar aquilo que Ele estiver lhe pedindo? Tem coragem de obedecer fielmente às Escrituras Sagradas? Porque esse é o grande detalhe da vida cristã. Não é muitas vezes o quanto intelectualmente nós sabemos, mas o quanto aplicamos daquilo que nós adquirimos como conhecimento de Deus. Então que hoje, neste dia, o Senhor possa nos conduzir segundo a sua vontade. Nós estamos no capítulo 10 de 2 Coríntios e ontem nós vimos sobre benignidade e mansidão. O apóstolo Paulo sendo atacado por aqueles que deveriam acolhê-lo. Ele mesmo plantou a igreja, ele mesmo discipulou vários que estavam ali, mas estava sendo atacado. E qual foi a sua resposta? A mesma moeda? Logicamente que não. Foi a mesma atitude de Cristo Jesus. E a atitude de Cristo Jesus o impeliu a responder com firmeza, sim, com muita firmeza, mas com mansidão e benignidade, demonstrando mais uma vez que o amor de Cristo é maior do que toda e qualquer ofensa pessoal. Então hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar das armas da fé e a queda das fortalezas, nessa guerra e nessa batalha que temos enfrentado contra aqueles que caluniam, inventam mentiras, os nossos algozes. Como devemos responder? Pois bem, a palavra de Deus também nos dá essa direção, falando aqui das armas da fé e a queda das fortalezas, ainda em 2 Coríntios capítulo 10. E nós leremos aqui hoje os versículos 4, 5 e 6. Então abra aí a sua Bíblia, por gentileza, e vamos orar e logo em seguida vamos à leitura do texto bíblico. Meu Pai, te pedimos, meu Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, para que a leitura deste texto não seja uma leitura vazia e sem sentido, mas que o teu Espírito Santo já nos conduza ao entendimento, à compreensão da tua palavra. Palavra essa que é de extrema importância para as nossas vidas neste dia. É o nosso alimento espiritual. Então alimente as nossas almas, meu Pai. Exorte naquilo que estamos errando e nos encoraje a prosseguir, ó Pai, para que possamos te honrar em todo o tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a leitura então do texto, a partir do versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Texto maravilhoso. Então nós vamos falar exatamente disso daqui, em questão das nossas armas, a arma da fé e a queda dessas fortalezas. Vivemos uma época onde tem muitas dessas questões do campo das ideias, o campo filosofal, o levantamento aí de diversas suposições, e filosofias. Temos visto aí principalmente as nossas crianças e os nossos jovens sendo extremamente atacados no campo das ideias. E com isso, existem muitas famílias cristãs que já perderam a mão, estão perdendo seus filhos aí para essas vãs filosofias carnais, mundanas, que acabam manipulando e levando esses jovens ao fundo do poço, à destruição moral. Precisamos ter o entendimento disso e a compreensão, porque a batalha espiritual ela é travada no campo das ideias e vencida com a verdade do Evangelho. Sem a verdade do Evangelho, você não vencerá essas batalhas que têm sido travadas dentro do seu lar. Sem a verdade do Evangelho, nada vai adiantar a força do braço contra o seu filho, jovem hoje que tem se levantado para defender pautas anticristãs. Não adianta. Você precisa apresentar o Evangelho. E mais do que isso, você precisa viver o Evangelho.
respirar o Evangelho. Você precisa transpirar o Evangelho no seu dia a dia, porque senão você perderá essa batalha no campo da mente, tanto da sua mente quanto na mente desses que Deus lhe deu para pastorear. Então, muitos cristãos hoje erram o alvo porque tentam lutar as suas batalhas usando instrumentos humanos, retórica persuasiva, politicagem, agressividade, apelos emocionais, frases de efeito que não tem nenhuma base bíblica para tal, né? Paulo nos adverte que as forças das trevas não recuam diante de estratégias humanas. As forças das trevas só recuam diante da autoridade da palavra de Deus outorgada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Você às vezes tem lutado e batalhado dentro de casa com armas mundanas e não armas espirituais. Onde está a sua vida de oração? Onde está a sua vida de meditação nas Escrituras? Onde você tem deixado a sua vida com Deus? Pois bem, existe esperança para todos nós, desde que haja um posicionamento saudável em relação a isso. Então o apóstolo aqui, nesse pequeno trecho das Escrituras, ele usa metáforas militares vigorosas para nos lembrar de que fomos alistados em uma milícia santa, e recebemos armas cujo poder emana exclusivamente de Deus. Então, quem é o detentor de todo poder? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o detentor de todo poder, e a ele toda a honra e toda a glória. Pois bem, no versículo 4 aqui, fala da natureza das nossas armas. As armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus. A palavra aqui, hopla, abrange tanto as armas de defesa quanto as armas de ataque. Por isso que quando ele fala das armas da nossa milícia, está falando ali do escudo da fé, ao mesmo tempo que da espada do Espírito. Então ele está falando de arma de defesa e ele está falando de arma de ataque. Então elas são espirituais. Palavra de Deus, oração no Espírito Santo, integridade moral e proclamação do Evangelho da cruz do Calvário. Irmãos, essa é a natureza das nossas armas. De nada adianta você vir apenas com moralidade para os seus filhos, ensiná-los apenas uma base moral humana. Não adianta, é necessário o Evangelho, é o Evangelho de Cristo Jesus que transforma a vida do ser humano, que tira o homem das trevas e o traz para a sua maravilhosa luz, que tira ele do lamaçal e o limpa, o lava através do sangue de Cristo Jesus. Então é o poder do Evangelho que o teu filho jovem precisa para uma verdadeira transformação de vida e para o abandono do pecado. Não basta apenas dizer o que é certo e o que é errado, uma moralidade, superficial apenas. É necessário o Evangelho de Cristo Jesus para uma transformação profunda do seu ser. E aí ele continua ainda no versículo 4, versículo 5, no comecinho, a destruição das fortalezas e sofismas. O termo grego aqui, fortaleza, era usada nos papiros antigos para designar uma prisão murada. Uma prisão murada. Na mente humana, essas fortalezas são os sofismas, filosofias vãs, racionalizações orgulhosas, ideologias anticristãs e padrões mentais rebeldes erguidos contra o conhecimento de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui no versículo 4, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Você percebe, meu irmão, que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então, por vezes, é comum que este mundo exerça tamanha influência e degradação que a gente acaba ficando com alguns resquícios dessa guerra, dessa batalha mental. E é necessário que levemos esses pensamentos cativos em obediência a Cristo para ver se procede de Deus e do seu trono ou não. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, uma guerra não admite omissão, passividade. Guerra é lugar onde você está esperto, de olho, o que você ouve, o que você vê, o que você fala, onde você frequenta, onde você está, como você está posicionado. Quem vem lá é amigo ou é inimigo? E essa ideia aqui é bíblica, não é bíblica?
E essa filosofia vem da parte de Deus? Não vem. E esse posicionamento é o que Deus espera de mim? Não é. Então jamais se entregue a esses pensamentos vis. Você muitas vezes está sendo encarcerado porque lhe falta discernimento. Ele falta discernimento porque não há posicionamento. Lembre-se, ou você é de Deus ou você é do mundo. Meio termo não se encaixa na vida cristã. Ou você está do lado de Cristo Jesus, ou você está em cima do muro do lado de Satanás. Não existe, falta de posicionamento por parte de um cristão. Ele é posicionado, ele está em guerra, ele está em batalha, ele sabe que este mundo decadente um dia há de terminar. E toda essa luta, guerra e batalha que sofremos, que enfrentamos, um dia ele vai desfrutar da verdadeira paz que somente Cristo tem para dar. Então lembre-se disso. Aqui esse termo grego, essas fortalezas são sofismas, filosofias vãs, racionalizações orgulhosas, só desse jeito mesmo e pronto, acabou. Essa racionalização orgulhosa é uma complicação muito grande também. Ideologias anticristãs, o que não falta nos nossos dias, principalmente aqui em nossa nação brasileira, no Ocidente, a situação está bem complicada, e padrões mentais rebeldes erguidos contra o conhecimento de Deus. Se você é um filho de Deus, nascido, renascido, ressurgiu das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, se submeta à vontade dele em nome de Jesus. E aqui ele termina, em parte do versículo 5 e versículo 6, falando, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas divinas não derramam sangue humano, elas libertam mentes escravizadas. Então a figura aqui é de uma fortaleza tomada, onde os prisioneiros têm sua razão liberta do engano e subjugada, voluntariamente, ao senhorio supremo de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo jamais vai querer o nosso mal. Quando levamos todo pensamento cativo em obediência a Cristo Jesus, estamos dizendo, o Senhor é tudo o que nós precisamos. E nós estamos aqui para obedecê-lo. Nós estamos aqui para que a tua vontade seja realizada em nós e através de nós. Meu irmão, que hoje você aí na batalha do campo das ideias, da mente que você tem, você possa, em nome do Senhor Jesus, através de Cristo e das armas espirituais, receber a vitória que vem dele. Amém? Então lute contra pensamentos e ideias que não vêm da parte de Deus e que você em Cristo possa obter a vitória. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos deixou na mão, mas dispôs diante de nós as armas com as quais nós podemos lutar e batalhar no campo das ideias. Obrigado, Jesus, para que o Senhor é aquele que não só dá as armas, mas luta conosco nesta batalha ferrenha que o mundo tenta de todas as formas colocar diante de nós para obter a vitória. Nós cremos em Ti, sabemos que não estamos sozinhos, por isso te pedimos, ó Pai, que todo sofisma, orgulho, argumento humano que tente ser contra o Teu senhorio possa ser derrubado, destruído no poderoso nome de Jesus. Leve, meu Pai, cada um dos meus pensamentos cativos em obediência ao Senhor e que neste dia eu possa te honrar com a minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te conduza neste dia aí, lembrando desse texto bíblico tão especial que o apóstolo Paulo colocou diante de nós. Fique na paz do Senhor Jesus.